Vê se foi. Agora tá Foi. gravando. Tá, não tinha aberto aqui umas duas janelinhas aí. Ah, obrigada, viu, Bianca? Bom te ver, querida. Igualmente, Érica, Bom imagina. te ver. Fique bem, viu? E aí, pessoal, boa noite. Dia chuvoso, dia de preguiça, né? Bom para tomar um café ou um chocolate quente para quem gosta. Bem, hoje nós vamos ter aula de português, de um conteúdo que cai, eu não vou dizer um terço da prova, né? Porque dizer 15 questões de variação linguística não chega a ser, mas em torno de umas 8, tem ano que vem 10 questões, e o restante das questões são vertentes dessa matéria e desse conteúdo, que é o nome variação, que depende naturalmente de alguns conhecimentos pequenos relacionados ao conteúdo, tá? Então, eu fiz aí, elaborei um slide para vocês e eu vou compartilhar o que é exatamente esse conceito, né? Mas falando da palavra, né? Variação são determinadas modificações que acontecem na língua, e aí especificamente falando da língua portuguesa, que ocorrem ou podem ocorrer através do tempo, por meio das classes sociais, por meio das questões regionais, né? Então, a variação, para a gente ter um entendimento do que é a língua portuguesa, a gente tem o nome língua portuguesa porque fomos colonizados pelos portugueses, né? Os que primeiro aqui chegaram, então colonizaram, e aí a gente tem essa herança da língua portuguesa, mas naturalmente, se vocês ouvirem outros países falantes da língua portuguesa, como Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, tem vários países aí que foram colonizados por Portugal e mantêm a língua portuguesa como a língua principal da sua região. Vocês vão ver que a língua portuguesa no Brasil ela tem uma acentuação diferente. Nós somos os únicos falantes da língua portuguesa que todos conseguem diagnosticar e dizer esse é brasileiro. Se tiver um brasileiro, um português, um guiné-bissauense, um moçambicano, um angolano falando, todos vão saber que o nosso tipo de acento, o nosso tipo de fala, ele é do Brasil. E isso tem uma explicação por conta da fusão, junção que teve nesse período de colonização, lá final do século XV, início do século XVI, que é a fusão da língua portuguesa, que por sua vez se originou do latim, que é, enfim, uma língua já morta, e ela teve a fusão, a língua do Brasil, ela teve a fusão das suas variadas colonizações, ou variados povos que aqui estavam. Então, chegou os portugueses chegaram, e aí aqui já estavam os índios, então a gente teve a primeira fusão em determinadas verbetes, em determinadas palavras. Aí vieram os escravos africanos, a gente tem origem aí francesa, porque a nossa extensão territorial é imensa e ela favoreceu uma identidade. É o termo que a gente vai usar para destacar. Há uma discussão no meio acadêmico, nas universidades, em mudar o nome da língua portuguesa no Brasil para a língua brasileira, já que a gente tem um dialeto próprio. Ocorre que teve uma reforma ortográfica, eu não vou lembrar a data, mas não tem mais que 10 anos a última reforma, uns 8 anos talvez, turma,
E dentro dessa reforma ortográfica, eles propuseram uma unidade dentro da diversidade. O que é isso? Então, a língua escrita portuguesa, ela mantém regras, especificidades, ortografias que vão diagnosticar a sua forma e o seu conteúdo da língua portuguesa. Então, no Brasil, a gente tem regras na língua escrita, ortografias específicas, assim como tem também em Portugal, assim como tem em Moçambique, assim como tem em Angola, assim como tem em Guiné-Bissau, assim como tem em Macau, que é lá na Índia, tem um lugar que é lá na China, tem um lugar na Índia também, Trinidad e Tobago, São Tomé e Príncipe, enfim, você tem vários lugares aí falantes da língua portuguesa. Todos esses, após a reforma que aconteceu na última década, ela atende a uma unidade, que é a unidade escrita. Então, foi uma forma, naturalmente, de fortalecer a identidade da língua portuguesa, porque havia lugares em que estavam aí misturando e diferenciando determinadas regras. Então, essa reforma ela traz uma fortaleza para a língua portuguesa, mas ela não impede a variação dialetal. Então, o brasileiro fala de um jeito, o português de Portugal fala de uma outra forma, o angolano moçambicano com outros acentos. Eu confesso a vocês que eu só consigo identificar o brasileiro. Se me colocarem um português angolano, moçambicano, ou Trinidad e Tobago, ou um Trinidad tobaguense, eu não sei como é o gentílico de lá, ou um guiné-bissauense falando, eu não vou saber diferenciar, porque eles carregam o dialeto português, né? Eles têm aquela acentuação de um português falando. Muito bem, essa ortografia, essa reforma ortográfica, ela teve uma função de destacar a identidade da língua portuguesa, não impedindo aí as variações dialetais, e ela teve também uma questão econômica ligada a ela, que era a tradução. Alguns escritores moçambicanos, escritores portugueses, quando tinham seus livros, eles tinham que ser traduzidos para as regras ou para a forma ortográfica daquele determinado país falante da língua portuguesa. Então, para impedir as editoras, enfim, para não ter mais esse investimento, mais esse gasto, elaborou essa reforma ortográfica que impôs algumas mudanças na nossa escrita. E como aconteceu também com Portugal, como aconteceu, enfim, com vários outros países. A gente tem uma regra de mudança na nossa ortografia, que já não sofria uma reforma desde 1972, e agora a gente tem uma unidade, uma nova forma, algumas palavras mudaram a sua grafia no jeito de escrever. Eu estou fazendo toda essa introdução porque é muito importante para falar da variação. Veja, nós fomos colonizados pelos portugueses e ao longo desse tempo houve uma variação histórica que acomoda o que a gente fala hoje diante das influências que a gente recebe, uma variação social, uma variação regional, uma variação de estilo também. Então, eu vou pontuar para vocês essas variações dentro do Brasil, né? Porque a nossa discussão para fora, né, do português de Portugal, ela vai entrar num verbete chamado preconceito linguístico, que talvez eu consiga chegar hoje. Mas o que é essa variação da linguística, que é a variação da língua, a variação da linguagem? Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu
o arquivo que eu fiz, um minutinho só. Está abrindo aí. Deixa eu ver se eu já consigo. Vejam aí se abriu um slide para vocês com variação linguística, por favor. Sim. Abriu? Muito bem, turma. Deixa eu só minimizar aqui. A variação linguística, o que ela é? Eu depois compartilho esse slide aí com vocês, tá? A definição da variação é essa daqui, ó, que eu coloquei de forma muito simplificada para vocês, que é a capacidade que a língua tem de se adaptar e se transformar de acordo com alguns componentes. Quais são esses componentes? São esses 4 componentes listados aí. O componente histórico, que indica ao longo do tempo. O componente social, e aqui eu estou falando de classe social, né, ou aquilo que se distingue economicamente falando. O componente regional, e aqui eu estou falando do falar do carioca em relação ao falar do paulista, em relação ao falar do mineiro, em relação ao falar do paraibano, do cearense, enfim, a gente está falando aí dessas variações regionais. Né? Você tem a região sul, você tem a região sudeste, você tem a região nordeste, você tem centro-oeste e norte. E percebam que em cada região a gente tem uma variação. O falar carioca é diferente do falar paulista, eles estão na mesma região, que é a região sudeste. O falar do gaúcho, ele tem uma diferença em relação ao falar de quem nasceu em Santa Catarina e também de quem nasceu no Paraná. Então, não é só uma variação da região. Quando eu falo da região, é para vocês pensarem a região sudeste, sul, norte, nordeste, centro-oeste, mas dentro de cada região aí, você tem uma variação também que se impõe. Muito bem, queridos. Isso daqui é matéria do Enem. Como eles vão cobrar no Enem? Naturalmente, eu vou mostrar esses exercícios aí nos exercícios de casa que vocês vão fazer. E vou pegá-los na próxima aula. A próxima aula também vai ser de língua portuguesa. Bem, o que ele vai apontar? Como é que vocês vão fazer essa questão no Enem? O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber desse conteúdo aí mínimo. Precisam saber o que é a variação linguística, precisam saber o que é a variação histórica, que eu defino aqui. É uma variação que ocorre ao longo dos anos, tá? Então, se eu tenho uma variação aí que ocorre ao longo dos anos, eu tenho uma forma como a língua vai evoluir de acordo com o tempo. E aí eu coloco exemplos aqui para que vocês possam perceber aí essa questão. Então, qual é o exemplo? Vou falar aí que isso é século XVII, os brasileiros pronunciavam o você que a gente tem hoje como vossa mercê, escrito nessa forma. Talvez vocês já tenham tido contato com isso em algumas novelas que vão mostrar uma determinada época. Com o passar do tempo, o vossa mercê, olha aí, aglutinou, se juntou e virou vós mercê, tá? Então, durante um tempo, a
palavra você, ela era diagnosticada assim. Aí aqui o voz-me-ser, a gente está falando já no século XIX, tá bem? Assim, início do século, final do século XIX para início do XX, ainda se usava o voz-me-ser. Eu consigo diagnosticar isso aí por alguns livros de literatura. Muito bem. Passamos para o você. Percebam que a palavra é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas o que mudou foi ao longo do tempo. Hoje é muito comum você usar o termo abreviado, né? Érica, isso vai mudar. Daqui a pouco você vai ser escrito assim por duas consoantes? Eu não sei. Isso depende do uso, da quantidade de vezes, de como isso vai ser aceito, porque tem muita questão estilística, né, que mexe um pouco, que aí está lá relacionada à questão do elitismo. Numa outra oportunidade a gente discute isso. Mas a variação histórica é a variação da forma de escrever ao longo do tempo. Farmácia, início do século XX era escrito assim, ó, com PH. Passou o tempo, houve uma reforma ortográfica, o PH passou a ser usado como F, né, que era o som. O som do F era escrito com PH. Então, aí quem estuda a história da língua portuguesa vai poder dizer isso melhor para vocês, que aí tem influência do francês e de tudo mais. Bem, no Enem não vai cair nada disso, mas vai ser importante vocês saberem que a variação linguística depende de 4 fatores. O primeiro fator é a variação histórica, que é a variação que acontece ao longo do tempo. É uma forma de evolução. Evoluir, entendo como uma outra forma, que muitas pessoas entendem que a evolução é sempre uma forma assim, positiva, né? Nem sempre, né? A evolução atende a uma demanda positiva, mas o termo que a gente usa é esse, é uma evolução. Isso não significa que é melhor ou pior, mas aconteceu. Bem, a segunda variação é a variação regional. Tá? O que é a variação regional? São essas palavras, veio tudo com pontinho aqui, né? São essas palavras que existem em diferentes regiões, mas que têm o mesmo sentido. Tá? Eu não sei a origem de vocês, se vocês têm familiares de outras regiões. A minha mãe é cearense e ela não chama de jeito nenhum aipim. Ela chama macaxeira. É o termo que era comum aqui se usar aqui em casa, né? Tanto é que certa vez eu fui almoçar na casa de um amigo, eu era pequena, e a mãe disse: eu adoro aipim frito. E eu gosto mais, inclusive, que batata. E a mãe falou: olha, tem aipim. Eu falei: cara, você come? Eu naturalmente disse que não, por pura ignorância. Mas aipim é a forma como a região sudeste aponta. Quer dizer, o carioca, porque eu acho que o paulista já fala mandioca. Então, você vê que você tem o mesmo termo, né, que é o aipim, é o mesmo legume, que em diferentes regiões vai ser usada com diferentes formas ou falas. Tem uma fruta aqui que é chamada de fruta do conde. É uma fruta até difícil. Atualmente é uma fruta... Quando eu era pequena, ela era uma fruta assim, mais comum na mesa, né? Hoje ela virou um componente, uma iguaria assim, um pouco cara. É uma fruta que parece que tem um monte de colunas, assim. Ela é uma fruta até bonita. E certa vez eu fui numa quitanda. Hoje não tem mais isso, né? Quitanda. Hoje a gente chama tudo de mercadinho. Tá aí mais uma variação histórica, né, da palavra. Você não tem mais o que se chama de quitanda, né? Você tem o mercadinho da região. E eu pedi fruta do conde. O cara não me vendeu.
E minha mãe depois voltou e disse, mas tinha, Érica. E, de novo, lá eles chamavam de ata. Então, essa variação, vocês vão ver que ela é muito comum, assim, ao longo... se vocês visitarem os mercados de diferentes regiões que vocês puderem visitar, vocês vão ver que tem muito dessa variação regional. O Brasil é um país de extensão territorial imensa, então as palavras elas têm o mesmo legume ou a mesma iguaria, ela vai ter diferentes significantes, diferentes palavras, como em Curitiba. Você vai parar numa barraquinha de cachorro-quente e o cara vai perguntar se você quer com linguiça ou vina. E a vina é salsicha. Isso é um termo específico aí de Curitiba. Eu nunca mais me esqueci, porque eu não sabia o que responder para o cara quando eu pedi e falei, como o senhor sugerir? E ele colocou linguiça, porque era o sabor que ele gostava mais. E eu falei, a vina deve ser linguiça, né? E depois de um tempo é que eu fui descobrir que era salsicha. Por que eles chamam de vina, eu não tenho a menor ideia, mas é a forma como eles alcunham essa iguaria. Tangerina. Nossa, tangerina é para nós aqui, né? Bergamota, ops, perdão. Bergamota, eu não sei qual é a região, e mexerica é na região, eu acho, nordeste, né? Bergamota, eu acho que é lá para a região sul. E é uma diferença muito grande para diagnosticar essa fruta que eu adoro, inclusive, para mim, a minha fruta predileta. Em alguns lugares, vocês vão ouvir pocã. Aqui no Rio de Janeiro, você tem a tangerina da mexerica, que é uma tangerina menor, e você tem a tangerina pocã, que é aquela tangerina maior. Quer dizer, é da região de onde ela vem. Né? Mas aqui para nós é a tangerina e mexerica e pocã fica para a gente diagnosticar o tipo, o sabor e o tamanho da tangerina, né? Mas a tangerina é um termo específico que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. Você vai pedir, você quer ver outra coisa? Batata baroa, um tipo de batata, no Mundial leva esse nome, batata baroa, em outros mercados também. Você vai no mesmo mercado, sei lá, Extra, em São Professora, Paulo. Oi, querida. é Roberta que está falando. Oi, Da Roberto. Vina, em Curitiba, salsicha, o jeito que eles chamam de salsicha, é por Ah, conta de uma parte de alguns alemães que conviviam na região e eles chamam salsicha de vinha, não sei a pronúncia correta, e acabou pegando na cidade e todo mundo chama salsicha de vinha. olha aí, Roberta aí nos dizendo a origem, que aí você está vendo, é uma origem alemã que impôs, obrigada, Roberta, pela contribuição, que impôs aí Nada? o termo, né? Eu, de fato, não sabia, acabei nem comendo, quando estive lá, o cachorro-quente com salsicha, né? Comi com linguiça, que era o sabor melhor, o sabor, enfim, adotado pelo dono da barraca lá. Muito bem. Isso que a Roberta acabou de fazer, gente, chama etimologia, que é o estudo da origem da palavra. Nós temos várias palavras que se originaram para o português, né? São várias. Aí, dentro de isso não cai exatamente na prova do Enem, né? Como uma pergunta, mas é interessante vocês saberem, né? Determinadas palavras. O que a Roberta fez agora é fazer uma análise etimológica da palavra. Nós temos várias, por exemplo, a palavra mendigo. Ela vem de uma expressão do século XVI, quando a igreja detinha o poder, e o poder social, né? E a igreja católica. E ela dava donativos para os plebeus. Então, donativos, eu estou falando de cestas básicas, né? Então, ela oferecia alimentos,
para os plebeus, que eram as pessoas pobres. E essas pessoas, quando pegavam esses donativos, esses alimentos, eles agradeciam dizendo a seguinte expressão. Vou escrever aqui para vocês poderem ver, depois eu apago. A seguinte expressão, que era amém, amém, digo eu. E aí o que gerou isso daqui, ó, essa expressão no século XVI gerou a nossa palavra mendigo, que a gente tem hoje aqui no português. Aí aconteceram umas coisas chamadas síncopes e apócopes, que aí deu origem à palavra. Toda palavra de língua portuguesa, na língua portuguesa, ela tem uma história por trás dela, que é uma história, enfim, maravilhosa. Vocês já devem ter ouvido a expressão cuspido, cuspido pai, né? Vocês já ouviram? É cuspido a mãe, que é muito parecida. Eu não sei se esse termo ainda é aí ouvido por vocês, mas ela vem de uma expressão também do século XVI, que era a expressão quando as pessoas iam se fotografar ou ter suas imagens reproduzidas, elas eram esculpidas em mármore de Carrara. E daí a expressão cuspido, né? Porque você era esculpido ali para mostrar ou diagnosticar, enfim, a sua imagem. Então, você tem várias expressões. A língua portuguesa, ela tem, cada palavra ela tem uma história específica e é maravilhoso. Vocês podem ter essa história aí em vários sites. Aí eu depois posso mostrar e sugerir para vocês. Mas isso é etimologia, né? A variação aqui regional, tá? Eu estou falando de uma palavra, aí a Roberta deu a etimologia dessa palavra, mas essa palavra ela é falada em Curitiba, mas ao longo do Brasil você tem um outro termo. Então, você tem a etimologia que aconteceu lá em Curitiba, mas ela não pegou, assim, entre aspas, né? Ela não pegou ao longo do Brasil, então você tem um outro termo para diagnosticar a mesma coisa. Então, você tem uma variação regional. Como eu disse, tangerina, mexerica e bergamota, né? E toda hora estou apertando aqui, turma. E você tem o que tem de mais relevante nessa variação regional, na variação linguística regional, você tem uma de muita importância, que é a variação fonética, que são os diferentes acentos, que é o que nós falamos da nossa diferença dialetal. O carioca, ele tem uma, eu vou chamar de uma imponência de dizer que os outros é que têm sotaques. Não sei se vocês já ouviram esse termo, ou pelo menos se vocês reproduzem isso, em dizer, o paulista tem um sotaque carregado, o nordestino tem um sotaque diferente, tem um sotaque. A gente alcunha a pessoa falante da língua portuguesa de outra região com um sotaque, como se nós não tivéssemos os nossos acentos, o nosso sotaque também. A gente consegue identificar o sotaque alheio, né, como eles também. Um paulista imitando o carioca falando, ele vai sempre puxar no S, no X, né? Porque, de fato, nós cariocas falamos assim, a gente repara numa determinada realização do S ou do R. Por exemplo, a palavra porta aqui, né? No Rio de Janeiro você fala porta, interior de São Paulo é porta, né? No Rio Grande do Sul eles falam porta, né? Você tem uma reprodução aqui desse R diferente em cada região. Essa variação regional, na questão fonética, na questão da fala, na questão do dialeto, ela é mais relevante para nós, relevante porque a gente consegue diagnosticar mais fácil.
porque como a gente conversa muito com o outro, é mais fácil a nossa dinâmica da fala, a gente perceber essa variação, o que vai mostrar a origem daquela pessoa, né? O nordestino, na palavra coração, ele vai falar coração, né? Alceu Valença, aí, quando ele canta a música, não sei se vocês conhecem o Alceu Valença, mas é um pernambucano, agora estou em dúvida, acho que ele é um pernambucano, sim. Ele vai dizer coração, bobo, coração, bola. A gente fala de forma mais fechada, coração, né? A gente não fala de forma aberta, coração. Então, eu digo, a gente não fala pelo fato de a gente estar submetido a uma cultura carioca, a um falar carioca, a um jeito carioca de ser. Cada homem é produto do meio em que ele está inserido. Então, o carioca tem esse jeito de falar diferente do nordestino, diferente do paulista. Isso tem várias influências, que é a influência aí regional nossa, proximidade com a praia, proximidade com a montanha. O mineiro, né? O mineiro vai falar de um jeito que, para mim, é o sotaque mais lindo do planeta. Não sei se vocês já viram o mineiro falando, é impossível você ficar, sei lá, aborrecido com o mineiro. É impossível você se sentir... O mineiro, por si só, quando ele fala, você já fica assim, gente, que coisa fofa. Você já se torna empático, né? Porque ele fala, mas pães e queijo, você quer um pouquinho de pão? Cafezinho? É uma delícia aquele sotaque, né? Eu não sei naturalmente imitar, mas tem algumas pessoas que sofrem. Se ficam numa região por 2 semanas, começam a falar um pouco daquele jeito. Eu, infelizmente, não tenho essa doença, né, que acomete algumas pessoas. Ficam 1 semana no Rio Grande do Sul, já estão voltando, já estão falando, bate, mas como é isso? Eles já falam numa outra forma. Essa variação linguística regional, ela é mais notada na forma fonética. E ela é a principal porta do preconceito linguístico que eu vou falar mais adiante no final da aula aí com vocês. Então, essa variação fonética, ela é a principal porta. A gente entende, o carioca, ele tem um falar que se destaca porque a sociedade impôs isso. Jornal Nacional da Rede Globo, jornal ou qualquer outro jornal assim que tenha uma ideia de abrangência ao longo do Brasil, dificilmente você vai ver um nordestino apresentando. Ou dificilmente você vai ver um paulista com aquele sotaque assim, né, nasalado do paulista, falando. Eles vão ter o que eles chamam de fonética neutra, dialeto neutro, que é mentira. É uma força para mostrar a imposição do dialeto carioca. E aí você tem aí algumas explicações por que se destacou o falar carioca. Aí você tem o grande empresário, que é dono de uma emissora de televisão, que é o Roberto Marinho, que é dono da Rede Globo. Ela se pontuou aqui no Brasil. Aí você tem o Silvio Santos, que colocou no Brasil, no Rio de Janeiro. Você tem o Silvio Santos, que colocou ali, que é dono também do SBT, e que tem ali, eventualmente, você vê que o próprio Silvio Santos não tem uma variação do dialeto paulista. Ele nasceu no Rio, mas ele mora em São Paulo há muito tempo. Mas você também não vai ver as pessoas ali que apresentam com um dialeto muito acentuado de determinadas regiões. Você vai ver os jornais locais, o RJTV, o MGTV, Minas Gerais. Ali você vai ver os jornalistas com sotaque que vão diagnosticar, o sotaque que vai diagnosticar a forma de falar daquela região. E aí essa imposição carioca, ela se dá por algumas questões, né? Aí é o turismo, algumas questões de incentivos fiscais, de relevância, está no eixo sul-sudeste, em que tem uma economia, um direcionamento das verbas estatais, né, por conta do turismo, enfim. Mas isso vai, assim, a gente se destaca, o falar carioca, ele se destaca
muito por essas questões de imposição da televisão, né? E hoje, com o acesso da internet, você vê que você tem uma variação aí, você até escuta uns áudios mostrando determinadas regiões, mas como a internet ela veio para aproximar ou quebrar as fronteiras, parece que todo mundo vive numa grande e única cidade, né? E a gente acaba, ele como se fosse nosso vizinho com uma origem do Nordeste, né? Ou nosso vizinho com uma origem de São Paulo, enfim, a internet ela vai acentuar, aproximar, mas também acentuar aí essas diferenças no nosso dialeto. Então, a variação linguística ligada à região, que é chamada variação linguística regional, ela se dá tanto na palavra quanto no som, quanto na fonética. Essa variação aqui, ela é muito imponente no Enem, tá? Vocês vão ver algumas poesias reproduzidas na escrita, imitando o vocabulário do mineiro, do interior. Vocês vão ver o personagem, por exemplo, da história em quadrinhos, o Chico Bento, que é um personagem que é caricato de uma região do interior, de Minas Gerais. Vocês vão ver muitas essas histórias em quadrinhos, esse tipo de assunto passeando nas questões do Enem. Esse daqui, principalmente, tá? Esse da variação regional. Por quê? Simples de explicar. O Enem é em nível nacional, então, quando você tem algo que é da realidade do jovem, realidade do candidato a participar do Enem, ele vai estar em mãos de assuntos do dia a dia dele, né? Ou da própria vivência dele. Bem, a terceira variação é a variação um pouco mais complexa, que é a variação social. Desculpa, estou bebendo um pouco d'água. A variação, por que eu digo complexa? Porque a variação social, ela vai diagnosticar um determinado grupo, tá? Érica, por que pão, broto, gato, crush, que é para diagnosticar pessoas bonitas, por que isso não entra como variação histórica? Porque você não tem a substituição do termo. Na variação histórica, nós saímos do vossa mercê para chegar ao você. Isso não acontece numa variação social. A variação social é de determinados grupos. E esses grupos podem ser diferenciados. Pela idade. A minha mãe, que fez 82 anos, né? Eu sou temporão lá dela. Minha mãe, quando ela queria dizer que quando ela, enfim, conheceu meu pai, ela dizia que meu pai era um pão, né? Enfim, era o termo para diagnosticar a pessoa bonita. Havia também na mesma época, ou numa época posterior, a palavra broto, ele é um brotinho, ela é uma brotinha, enfim, você tem o termo broto aí para falar das relevâncias físicas daquela pessoa. Hoje a gente usa o crush, né? Quer dizer, eu não uso crush, né? Eu digo que a pessoa, nossa, mó gato, mó gata, é assim que eu vou dizer, ou vou usar um termo mais elegante para dizer, nossa, muito bonito, ou muito linda, ou muito, enfim. Na fala, você tem aí, na variação social, a gente está falando de grupos. Então, você tem o grupo dos idosos. O grupo dos idosos, ele não vai usar crush para uma pessoa bonita, né? Aqui, você vai ver que a pessoa, qual é o seu crush? São pessoas mais jovens que vão usar, né? Porque aí vai demandar a sua cultura que está aí submetida às questões da internet aí, né? Das questões da tecnologia. Bem, então você pode ter uma variação social relacionada a grupos sociais diferentes de idade. Você pode ter uma variação social relacionada a grupos sociais
economicamente distintos, né? Então, as pessoas de determinadas classes, e assim é dito, né? De determinadas classes sociais, elas vão ter um dialeto específico. Veja, eu peguei aqui a definição que a gramática impõe da variação social. Ela tem um termo bonito que chama variação diastrática, do estrato social. Eu defino essa variação social com a questão acadêmica, essa daqui como uma questão acadêmica. Geralmente, as pessoas que estão submetidas a um ambiente com menos academicismo, com menos linguagem de universidade, ou as pessoas com menos acesso aos estudos, elas vão ter um dialeto, uma fala diferente de uma fala de uma pessoa que teve essa oportunidade. Isso não implica de dizer que é uma variação de classe social. Há uma discussão, turma, se vocês soubessem como é... Eu já me formei, já tem um tempo. Na minha graduação, tem 20 anos, né, Érica? Tem uns 22, ó. Tem uns 22 anos da minha graduação que eu me formei. Isso já era uma discussão. Que o funkeiro vai falar de um jeito que a pessoa de música clássica ou que está inserido num grupo de música clássica. E aí há uma discussão entre essa classe social e esses grupos sociais, que eu prefiro falar desses grupos sociais. Mas no Enem, eles diferenciam essa classe social do grupo social. Então, a classe social é o extrato econômico. Então, as pessoas da periferia, segundo a gramática, falam diferentemente das pessoas de que não estão inseridas na periferia. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em concordar com isso, porque a gente fala do jeito que a gente quiser. É claro que a gente está inserido a uma cultura, a uma informação, a uma influência do nosso meio. Como eu disse, o homem é produto do meio. Mas a gente falar muito dessa diferença de variação relacionada ao extrato econômico, relacionada às diferenças sociais, ela não vai diagnosticar exatamente, porque, por exemplo, você tem, vou falar aí dos grupos que eles dizem, né, de diferenças sociais, que é dos grupos que são bem-sucedidos e que vieram da periferia e que continuam com a sua fala e que não necessariamente tem uma diferença econômica aí. Eles têm uma conta bancária bem gorda e o que eles não têm é um acesso ao academicismo, por exemplo, que eu tive. Então, é por isso que eu tenho uma dificuldade de entender essa variação social relacionada ao extrato econômico, tá, turma? Mas é minha dificuldade. O Enem já caiu isso, Érica? Em relação ao extrato social, uma questão... Já caiu uma questão de interpretação, sim. Ao longo desses anos, o Enem é realizado desde 1998, foram 4 vezes. Mas cai mais dessa, da idade do grupo social. Eu coloquei aqui essa segunda, apesar de eu ficar um pouco incomodada, né? Porque eu acho que deixa muito caricaturizada, assim, deixa a pessoa muito estigmatizada. Porque mora na periferia vai ter um jeito de falar diferente do outro? Não, né? Enfim, o que vai diferenciar aí é a conta, é o lugar onde você mora ou é a influência do meio que você recebe? Enfim, eu fico sempre com a influência do meio e não com as questões porque mora na periferia, não tem dinheiro, enfim. Eu prefiro falar de grupos aqui. E esses grupos eu vou falar
das gírias, né? Então, realmente, as pessoas da periferia que estão submetidas ou que gostam do ambiente do funk, eles vão ter um vocabulário diferente do meu. Eu escuto funk, mas eu gosto daquele mais antigo, turma. Os atuais eu estou com uma dificuldade, mas não pela forma como eles escrevem ou como eles cantam, mas sim o conteúdo. Muitas vezes eu entendo o conteúdo extremamente machista, extremamente violento, né? Banalizam aí algumas violências relacionadas principalmente contra as mulheres, então eu tenho algumas críticas a fazer aí relacionada a esse conteúdo do funk, mas a batida é maravilhosa. Bem, os surfistas têm um jeito de falar, os jogadores de futebol têm um jeito diferente, por exemplo, dos jogadores de vôlei. Vocês vão ver aí uma diferença, porque é uma diferença até de origem, né? Dessas pessoas. A ambiência nerd, né? Eu coloquei aqui dentro desse termo, mas tudo isso é uma forma de estigmatizar, eu acho, né? O surfista tem uma forma de falar ali, cheio de gíria, né? Os médicos vão usar os termos lá da medicina, os advogados, então, eu não sei se vocês já viram alguma reunião ministerial dos ministros do Supremo no Brasil. Se vocês puderem, deem um Google nisso. Gente, quando tem alguma votação e nos discursos deles, é muito difícil da gente entender, porque eles usam termos como data vênia, sabe? Eles vão usar e você vai ter que ficar ali atrás dos termos para dizer assim, cara, você vai ter que ouvir 2 vezes até. Porque, cara, o que esse cara está falando? Porque eles têm determinados jargões, gírias ou determinadas formas de se expressar que vão mostrar essa diferença, né? De grupo que está submetido. Mas isso não impede de você ter um médico surfista, um advogado surfista, tá? Não impede, a Érica. Se não impede, como é que você vai diferenciar a partir dessa daqui, que é da variação estilística, que é a que eu mais gosto e é a que mais cai no Enem. Aí, de todas as questões que vão cair relacionada à variação linguística, essa daí que eu estou apresentando a vocês é a que tem maior quantidade. O que é a variação estilística? É a variação do estilo. É aquilo que a gente trata do nível da linguagem, é do uso da língua. Então, eu posso ter um advogado surfista? Eu posso, mas na hora dele fazer uma audiência, ele vai usar a linguagem do surfista? Não. Ele vai ter que se adequar ao ambiente necessário para aquele termo, para aquela situação. Então, ele não vai poder usar as gírias comuns como se ele estivesse num bate-papo informal. Portanto, ele vai usar a variação formal, padrão, culta da língua. Eu botei essas 3 especificações porque geralmente na prova do Enem aparece. É formal ou informal? É padrão ou não padrão? É culto ou coloquial? Mesma coisa. Formal, padrão, culta é a mesma coisa. Informal, não padrão e coloquial, a mesma coisa também. Então, eu posso escrever um bilhete de forma coloquial e não culta. Vamos falar da internet, do WhatsApp. Essa rede social é uma rede que você não vai usar a forma culta, a não ser que você esteja hoje, né, por conta da pandemia, a não ser que você esteja numa reunião pelo WhatsApp e que seja uma reunião do seu trabalho, uma reunião, sei lá, de professores, uma reunião lá que vai diagnosticar o ambiente do seu trabalho, que é um ambiente que vai ter uma formalidade. Quando eu digo reunião de professores, pode ser reunião de professores, reunião de caixas do supermercado, reunião de vendedores, reunião. Nessa ambiência, você vai ter que evitar determinados coloquialismos. Ou vocês conseguem aí, para quem já trabalha, consegue se imaginar numa reunião, sei lá, mandando um emoji. Eu, pelo menos, não consigo. Quer dizer, depende da intimidade que você tem com o seu chefe, né? Com o seu chefe. Seu chefe quer ser um pouco mais querido, ele pode até colocar ali um emoji. O emoji é uma forma coloquial, não padrão informal,
aí da nossa dinâmica de internet. Aliás, ele tem substituído muito, né, a fala, substituindo muitas palavras, né? Você hoje usa um emoji de carinha feliz para agradecer, né? Para dizer obrigado, né? Na linguagem, você tem nos grupos, enfim, de WhatsApp, eu tenho vários de várias faixas etárias, e a faixa etária de 15, 16 anos, 14, 15, 16, esse grupo não usa vogal. É impressionante. Eles vão usar essa palavra aqui para dizer obrigado. Eles vão usar esse termo aqui para dizer valeu, né? Eles vão usar, nossa, tem outra, o termo, até o você, gente. O você eles não usam assim. Eu não sei se eles usam só o S ou o C. Enfim, eles têm uma variação aí de estilo específica. Érica, mas isso não é uma variação social? É uma variação social, sim. Eu tenho um grupo de alunos de 15, 16 anos. É uma variação social que eles vão usar? Sim. Mas a gente está no meio do WhatsApp, numa dinâmica ali, que é uma dinâmica informal. Então, é permitido a eles o uso desse tipo de coloquialismo, desse tipo de linguagem. Então, veja, nós temos uma diferença social, que é a diferença da nossa faixa etária, e dentro dessa faixa etária, eles se permitem usar o vocabulário deles porque está dentro de uma ambiência que é uma ambiência informal, que é a ambiência ali de uma conversa de WhatsApp. Pontuação, eles não usam. Eles ficam impressionados quando eu escrevo e uso vírgula, tio, acento. Nossa, eles entendem que eu estou realmente fora do mundo, né? Dessa dinâmica. Então, e há alguns julgamentos, né? Dentro do coloquialismo, turma, dentro do coloquialismo, dentro da realidade, principalmente das redes sociais, e eu estou falando muito delas, porque elas configuram um componente muito importante para a prova de português, porque eles vão falar muito, né? Do WhatsApp, do Facebook, da forma como você escreve nessas redes sociais. E dentro dessas redes sociais existe uma cultura, como eu vou dizer, um aprendizado, um entendimento que é feito pelas pessoas que usam muito e pertencem a um determinado grupo social que está inserida numa determinada faixa etária. Então, por exemplo, eu estava numa discussão de entrega de trabalho com grupos, tá? E eu havia pedido a entrega para o dia 2 e a turma, enfim, dizendo que queria o adiamento para o dia 12, portanto, 10 dias depois. Eu, nessa discussão, quando eles dizem, apontam a entrega, né, pedindo o adiamento, eu escrevi assim, ó, turma, em caixa alta e coloquei, e coloquei um ponto final. Até a minha próxima aula foi um silêncio absoluto. A minha próxima aula seria no dia 2. Eu coloquei ok com um ponto no final. Cheguei no dia 2 para ter aula, todo mundo entregando o trabalho. Isso foi no ano passado, né? Todo mundo entregando trabalho na minha mesa. E eu, sem entender, eu falei, mas vocês tinham aí dialogado? Vocês decidiram? Alguns furaram o acordo entre o dia 2 e o dia 12? E imediatamente eles fizeram, não, você foi extremamente mal educada, você não foi, não, mal educada não, extremamente autoritária, porque você colocou um ponto final, veja isso, um ponto ao lado do ok, como eu acabei de mostrar aí para vocês. Eu fiquei atônita, porque eu disse, mas um ponto final, que é uma finalização de uma sentença, indica tudo isso? E havia uma menina bem na frente, assim, era muito tímida,
E eu não me esqueço porque a pessoa que é muito tímida, ela acaba chamando muita atenção pela própria timidez, né? Não sei se vocês sabem isso, mas para o professor, assim, você vê uma pessoa muito tímida, a pessoa chama mais atenção, exatamente porque é muito tímida. E ela, assim, vociferou, assim, de forma assim, muito destacada em dizer: é mal educado colocar o ponto final. Ninguém coloca ponto final. As pessoas... Aí eu aprendi que para eu escrever ok, eu tenho que duplicar as vogais, né, para ficar um pouco mais fofa para escrever. Quando aquilo, para mim, um ponto não indica nada. Então, veja, é uma variação linguística de estilo, e é de estilo, eu estou adequada a uma determinada norma culta, e dentro do coloquialismo, esse ponto é completamente feroz, né? Completamente. Ou o emoji joinha, né? Do dedo polegar levantado. Eu já vi, eu nem uso mais. Te dizer que ele não está mais, porque se eu coloco aquilo, também é uma forma, tipo, não é agradável de se ver. Então, você tem um julgamento feito a partir desses emojis ou a partir dessa dinâmica da rede que eu tenho muita dificuldade, porque há uma regra dentro da informalidade, uma regra dentro dessa questão não padrão, uma regra dentro desse coloquialismo. Eu lá sabia que uma forma mais querida era você fazer isso daí, duplicar a vogal no ok, né? E por que isso é fofo? Por que eu escrever sim não é uma forma querida, mas sim, assim é? Isso é um puro julgamento cultural, né? Eu fico rindo porque eu acho engraçado, porque a internet, o WhatsApp principalmente, ele veio numa dinâmica de diminuir tempo, diminuir os espaços e diminuir todas as fronteiras. E você duplica todas as vogais aí, você não se torna, enfim, uma pessoa tão dinâmica, né? Mas o pessoal mais novo, o pessoal, como eu disse, 14, 15, 16, eles não escrevem. É S, é não. Eles estão com uma dificuldade de escrever vogais. A nova geração aí, vamos colocar aí dos pequenos, aí, dos 12 aos 15 anos, eu tenho visto uma galera com eles não escrevem. Não escreve. Esse grupo aqui, ó, que escreve valeu assim, já é um grupo mais velho. Tá? O pessoal mais novo, eu tenho que pegar aqui os exemplos, gente, porque são muitos exemplos. Eu costumo mandar áudios quando eu estou falando com essa faixa etária, para eu não me passar como autoritária ou mal-educada, porque eu sei lá qual é o julgamento atual, né? Sabem aquele emoji de olhinhos vermelhos, olhinhos de coração, aquele emoji, né, que tem os olhinhos de coração? Aqueles emojis, gente, deixa eu ver se eu coloco aqui nas nossas conversas. Aquele emoji é um emoji que mostra que a pessoa está apaixonada. Eu, para mim, estava, sei lá, feliz. É muito subjetivo esse julgamento, sabe? Aí tem que é também tem dois tipos, né? Tem um emoji que tem uma carinha olhando para o lado, aí tá querendo, sei lá, tá querendo coisas assim mais íntimas. Aí um outro mesmo emoji, mas olhando de uma forma diferente de lado, aí já tá desconfiando. É muito julgamento para determinadas variações muito pequenas para esse coloquialismo. Mas esse tipo aqui de variação é uma variação que cai muito, que é a variação formal e informal. Então, formal, onde a gente vai usar essa forma? Formal, padrão e culta? Na língua escrita. Na língua falada, informal, não padrão, coloquial. Então, uma mensagem de Facebook, eu posso usar a forma não padrão, informal ou coloquial, é a mesma coisa. No WhatsApp também. Numa aula como
eu dou, como eu estou falando, eu valho-me do lado informal, né? Do lado não padrão, do lado coloquial, né? Porque, a bem da verdade, ninguém fala como se escreve, né? A palavra cadeira que se escreve, né? Que tem esse ditongo aí, ninguém fala isso, né? Fala cadeira, né? Então, a fala ela é mais dinâmica. A fala ela tem uma possibilidade maior de você variar. Então, a fala está inerente ao uso informal, não padrão e coloquial da língua. A forma escrita é formal, padrão e culta. Érica, mas se eu escrever um bilhete, o que a norma manda? A norma da gramática manda que seja formal. Mas eu preciso seguir isso? Não. Na norma da gramática diz que qualquer texto escrito tem que ser formal. O WhatsApp veio para poder quebrar isso daí, porque ninguém escreve, né? Ninguém bota nem ponto. O ponto vira uma agressão, uma violência praticamente, um ponto, né? Um sinal de pontuação. Então, você tem aí algumas definições que elas estão muito voláteis por conta do uso aí da tecnologia. Turma, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que, como eu disse, um terço é muito exagerado da minha fala para falar só de variação, mas todas as outras questões elas vão perpassar, elas vão permear esse dado aí. E qual é o elemento de grande discussão dessa aula de hoje da variação linguística? É o preconceito linguístico. E o que é esse preconceito linguístico? É você julgar, debochar, condenar outra pessoa pela forma como ela fala. Então, ela fala, é nordestina e fala com acento do Nordeste. Há pessoas que julgam aquela pessoa como menor, como uma pessoa sem instrução, como uma pessoa, enfim, que tem um sotaque feio. Eu já ouvi isso várias vezes, inclusive. Ah, mas o sotaque do nordestino é feio, né? Minha mãe é cearense, como eu disse a vocês, e ela, durante muito tempo, em que as pessoas notavam a acentuação dela, e ela veio para cá com 18 anos. Portanto, ela hoje com 82. E ela sempre preservou o dialeto dela. E ela sempre preservou, né? Não tem curso superior, nunca trabalhou fora, mas ela sempre preservou e sempre disse uma frase que eu gosto de reproduzir, que é a seguinte: vocês, cariocas, nunca vão saber se eu não falo como vocês por incompetência minha ou porque eu não quis deixar-me atingir por esse dialeto de vocês. Porque há uma arrogância que vem aí, principalmente em programas de TV. Vocês podem ver quando é alguém estigmatizado na novela, ele vai ter um sotaque específico, né? Ah, eu quero falar do interior da Bahia. Aquelas pessoas vão ter aquele sotaque, aquele núcleo urbano ali do dialeto específico. Então, o dialeto, ele, de alguma maneira, estigmatiza quando você sobrepõe o seu dialeto ao outro. E aí está ligado a esse preconceito aí as questões econômicas. Por quê? Se a gente pensar na região sudeste, o nordestino que migrou para cá, ele migrou para cá precisando melhorar suas condições de vida, né? Porque lá na origem ele migra para tentar um trabalho. Se ele migra para tentar um trabalho, ele naturalmente ele não é da elite, ele é um trabalhador. Se ele é um trabalhador, ele vai ocupar um lugar específico na sociedade. E esse lugar específico da sociedade
diante desse dialeto, vai diagnosticá-lo, né? Então, se vocês forem ver algum personagem sendo... algum escritor fazendo uma caricatura de algum personagem, ele vai colocar possivelmente garçons falando como nordestinos, né? Porque eles vão fazer aquela caricatura uma vez que está diagnosticada aquela realidade. Só que o preconceito, ele é uma forma de derrubar, porque é uma forma de imposição da sua forma de falar. Eu sou professora de língua portuguesa, nasci no Rio de Janeiro, mas tenho muita influência do Nordeste, como eu acabei de dizer. Estudei aqui na universidade aqui do Rio de Janeiro. E quando eu participava de reuniões ou de apresentações de trabalho ao longo do Brasil, eu percebia que determinados estudantes, isso na minha geração, porque hoje está bem diferente, graças a Deus, tudo está diferente hoje, ainda bem, né? O conceito de família, as questões de desejos, orientação, enfim, sexual, isso tudo está um pouco, né, de forma florescendo, de forma muito melhor, inclusive. E eu percebi algumas pessoas lá da Universidade do Recife, Federal do Recife, tentando tirar a sua forma de falar, o seu acento, porque era como se eles quisessem alcançar um dialeto padrão, que é o dialeto neutro, que eu falei para vocês, que é sem o sotaque, porque é como se fosse feio falar, sabe? Daquele jeito, ou como se diagnosticasse, é como se eu tenho um curso superior e não posso falar, é uma coisa louca. Olha, você tem o preconceito linguístico, ele é tão latente quanto o racial, muito até. E, naturalmente, a gente tem que lutar por muitas coisas. Então, primeiro, a gente está aí ainda, né, nessa luta em relação ao preconceito racial. Mas o preconceito linguístico está a toda forma. Enfim, por você estar ocupando um cargo por ter um diploma, você vai, né, querer alcançar uma forma de falar diferente para poder elevar-se. É uma coisa doida, como se o diploma te desse um valor maior, né? Quando não tem nada a ver, né? Não tem nada, absolutamente nada a ver. Meu pai não tinha nem o que hoje eles chamam de ensino fundamental 1. Na minha época era primário, né? Quando eu estudava. Meu pai não tinha nem o ensino fundamental 1 completo, assim, ele não tinha completado o 4º ano hoje. E era a pessoa mais culta que eu já conheci na vida. Essa questão do academicismo, da forma de falar, sabe? Tem algumas caricaturas, principalmente nessa linguagem, que a gente ainda vai ter anos e anos aí para poder falar ou enfim, discutir, né? Você vê que nós tivemos um presidente, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que não tinha curso superior e não tinha, né, a formação. Você vê que a fala do Lula compromete aquilo que a norma gramatical impõe, que é algumas concordâncias, algumas variações aí, né, na forma erudita de falar, né, na forma assim, o que a gramática chama de correta, né? Haver adequação do discurso dele. Quer dizer, você não precisa de um diploma para você ter um cargo como o dele, né? De curso superior, mas muitos o criticaram, né? Como é vergonhoso ter um presidente que não tem curso superior. Bem, a gente tem aí algumas especificações que o que você precisa são outros assuntos. O presidente, eu coloco aqui o ex-presidente, como uma forma, eu acho que ele foi o mais
o que mais sofreu com estigmatização relacionada ao seu discurso, pelo fato dele ser nordestino, vir de uma família pobre e não falar como que eles entendem como um doutor falaria. Então, o preconceito linguístico é um tema possível para a redação do Enem, e é por isso que estou falando já dele aqui, e eu separei para vocês um vídeo de 3 minutinhos que ele vai definir aí o que é o preconceito linguístico. Deixa eu ver aqui, turma, como eu faço. Só um instantinho para eu poder mostrar esse... Eu acho que é aqui mesmo, Érica? Deixa eu ver se é isso. Se não for, aí vocês me falam, tá? Não, né? Ah, peraí. Só um minuto, turma. Vocês sabem que eu sou um pouco lenta, né? Vê se vocês estão vendo aí uma página do YouTube, então? Então, sim. Ah, ótimo. Então eu consegui, que bom. Vou passar esse vídeo que é bem rápido, relacionado à questão do preconceito, para eu finalizar a aula. Érica, tá sem som só. Ué, por quê? Eu acho que você tem que botar pra compartilhar o som também. Peraí, meu amor. Quem me dá todas essas orientações? Oi, Marina. Oi, Marina. Compartilhar o som, jura que eu não compartilho tudo de uma vez? Eu acho que... Ai, eu não tô conseguindo lembrar agora direito, mas eu acho que quando você dá o share, tem a opção de compartilhar o som também. Não sei se mais alguém aqui sabe como é que funciona, mas vê se aparece alguma coisa relacionada a compartilhar o som também. Ah, eu acho que eu tô... Deixa eu... Eu tenho um grande ajudante aqui para mim, que é o meu namorado. Ele entende disso. Se não fosse por ele nesse momento remoto de dar aula, eu acho que eu estaria enlouquecida aqui. Alex, peraí, gente. Você pode me ajudar aqui um instantinho, rapidinho, para eu poder finalizar aqui a aula? Eu quero passar esse vídeo aqui, eu consegui, mas não estava... Vou mostrar aqui para você. Esse daqui, mas o áudio não está saindo lá para os meninos e para as meninas. E eles disseram que tem que compartilhar o som também, que tem uma opção aqui. Dá oi para a turma. Fala, oi, gente. Aqui, share screen. Aí eles disseram que tem... Eles já viram vídeos por aí? Não, o vídeo tem que compartilhar também o som. Não sei, mas eles já viram vídeos por aqui? Assim, Vocês já viram, turma, vídeos assim em aulas compartilhadas? Ainda não, eu acho. Vê agora, que eu acho que... Alexandre, apareceu uma coisa aqui. Você tem que instalar essa parada. Deixa eu ver se... Não?
Eu vou botar aí para ver se está funcionando, turma. Vê. Mas como surgiu tantas Foi? variações? Foi. Foi. Vamos tentar explicar isso passo a passo. O português teve origem na região da Galiza, em um milênio. É uma das 10 línguas derivadas de uma língua com mais de 2.700 anos, o latim. Com a criação do Reino de Portugal e com as grandes navegações, aconteceu difusão da língua pelas terras conquistadas, como o Brasil e algumas partes da África. Assim surgem as grandes variedades da língua portuguesa, espalhadas pelo mundo, como o europeu e o cabo-verdiano. Especificamente no português brasileiro, surgiram variações de palavras causadas pelas próprias comunidades indígenas, que já viviam aqui, ou pela colonização e interferência de outros povos, como os africanos. Os conhecidos dialetos do Brasil surgiram por causa da grande extensão do seu território. Embora pensamos que só há variações nas 5 regiões brasileiras, elas já foram classificadas como mais de 16, que são caipira, costa norte, baiano, fluminense, gaúcho, mineiro, nordestino, nortista, paulistano, sertanejo, sulista, recifense, carioca, brasilense, serra amazônica e florianopolitano. Vamos mais adentro, os socioletos. Socioletos são variações de uma língua dentro de um grupo ou classe social. Aí que surge o grande problema. Um assassino que passa despercebido como se fosse algo normal. O preconceito linguístico, um ato de desprezo contra variedades de língua. Muitos praticam esse preconceito considerando que estão ensinando a pessoa, principalmente quando é um erro da norma padrão. Mas isso é errado? Sim, mas não totalmente. Imagine-se em uma entrevista de emprego, falando com seu possível futuro chefe, como se estivesse falando em um grupo de amigos durante uma festa. Você provavelmente ficaria desempregado. Para isso que surge a adequação da linguagem. Uma simples escolha de como falar com alguém em um determinado lugar, separando os momentos certos para falar de um modo ou de outro. O objetivo do preconceito no tipo de caso como o anterior está certo, mas o meio usado não. Porém, há casos em que a única intenção é ofender, que muitas vezes pode estar ligado à xenofobia, um tipo de aversão às pessoas de outra região ou país. Considerando esses casos, para responder à pergunta anterior, sim, é errado. Como Maria Helena Martins disse no livro Somos Todos Diferentes, a língua é a face mais visível de uma determinada cultura. Ofendendo o modo da pessoa falar, você estará ofendendo uma cultura inteira. Então, turma, olha aí. Eu coloquei exatamente essa forma muito simples de um vídeo na internet, exatamente para vocês, porque aí ele fala, olha, as pessoas discriminam a outra pelo modo, acento de fala. Mas isso não significa que numa, sei lá, entrevista de emprego, numa determinada situação, você tenha que falar de modo fora do padrão, fora da norma, tá? Mas, Érica, eu vou ter que usar, eu sou nordestina, eu tenho que usar um dialeto específico? Não. Você vai continuar falando com seus acentos. O que se coloca é que determinados dialetos, como caipira, por exemplo, ele fala, classifica nós em vez de nos classifica. Isso é um dialeto, é uma forma dialetal, é um jeito deles falarem. E aí o cara usa essa forma de falar numa entrevista de emprego, o outro, o que ocupa o cargo superior, ele vai acabar discriminando, e não sabe nem falar, e não serve para isso. Então, muitas vezes as pessoas, numa entrevista de emprego, elas tremem para poder falar, porque elas sabem que o dialeto no qual elas estão inseridas, e há uma conversa, por mais formal que seja, uma entrevista de emprego, o cara lá pode julgar a forma como ele fala inadequada para o momento, quando é apenas uma forma de falar. E o preconceito linguístico, ele é muito, mas é muito presente, turma.
ele é muito presente, muito. Eu passei por uma situação, me deu um branco uma vez numa apresentação de um trabalho, gente, mas um branco de como escrevia a palavra obsessão. Eu parei eu ainda era giz. Parei com o giz na mão e falei, fiquei tensa, né? Porque eu estava apresentando um trabalho e tal, um monte de professor ali. E eu falei, cara, eu tremia, porque eu não sabia. Se eu colocava um S, e depois 2 S, eu sabia que era 2 S. Mas eu, sabe, obcecado é com C, depois do OB, né? E eu falei, cara, obsessão. Muito bem, eu virei e disse, olha, não me lembro. Então, eu não me lembro como escreve a palavra obsessão. Nossa, mas eu fui assim, estigmatizada, como, não sabe, nem ortografia, como se a gente fosse, não pudesse sofrer desses lapsos. Isso me traumatizou tanto que até hoje, na hora de falar ou lembrar dessa palavra, eu troco por outra. Você vê como as coisas marcam a gente, né? Eu fico... Falando aqui agora com vocês, né, num ambiente muito mais tranquilo, eu sei, com S e depois 2 S. Mas, sabe, se eu tiver numa dinâmica, eu vou sempre travar, né? Sempre impor. E aí eu fui julgada, né? Enfim, usaram preconceito linguístico como fato, ela não serve para o cargo porque, enfim, não sabe nem escrever a palavra obsessão. Né? Deveria ter intuído e escrito ali no quadro, enfim, que era como eu estava pensando e que é a grafia, mas eu fiquei tensa e não escrevi. E o preconceito acontece em todos os momentos, em todos. Na apresentação de jornais em nível nacional, vocês vão ver que não vai ter ninguém. Ninguém. Pode ir para Globo, Band, Record, pode ir para qualquer jornal, vocês não vão ver um nordestino apresentando um jornal. Âncora, que eles chamam. Podem olhar aí. Isso é uma forma indireta de você estar, né, não trazendo essa visibilidade aí. Turma, eu preparei uns exercícios sobre variação linguística. Eu vou enviar para vocês, vou enviar para a Duda, tá? Não vou enviar muitos exercícios, porque senão, são 45 questões a prova. Mas aí eu prefiro fazer aos poucos. Vou enviar 10 questões apenas, tá? Que são, assim, as questões desse tópico de variação linguística para vocês verem como eles cobram no Enem. E na aula que vem eu vou continuar com português, que é com a segunda matéria, que cai muito. Cai essa e aí a outra matéria que cai muito, que são os gêneros discursivos. Então, eu vou tratar de entregar esse exercício. Eu vi que alguns alunos falaram comigo pelo Instagram, eu vou responder, tá? Não se preocupem aí, quem falou foi a Vitória e... Eu esqueci, foi o Elias? Tem que olhar aqui. Teve um outro rapaz que falou comigo e eu vou responder lá, tá? Os exercícios. Então, boa semana para vocês, fiquem bem, viu? Aproveitem, se puderem, esses dias mais frios, porque parece que o verão promete esse ano, viu? Um beijo, turma, fiquem bem, viu? Eu vou enviar os slides também para a Duda junto com os exercícios, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, queridos. Tchau, tchau.